Cumprimento a todos os meus irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a vocês que estão aqui presentes e aos nossos irmãos, espectadores também do outro lado pelo canal do YouTube, sejam muito bem-vindos a este momento de louvor e adoração a Deus. Para você que está do outro lado, você que nos acompanha nos nossos dias de culto, um convite mais do que especial. Nós estamos localizados em Santos, na cidade de Santos, mais precisamente no bairro do Rádio Clube, aqui próximo à Praça Final Jerônimo Laterza, dos ônibus que circulam na cidade, mais precisamente a rua Professor Nelson Espíndola Lobato, número 86, em frente aos prédios da Vila Pelé. Aqui na nossa rua, é a rua do ponto final de alguns ônibus. Você que vem dos morros, ponto final do ônibus 13. Você que vem do centro de Santos, pela Conselheiro Nébias ou pela Ana Costa, ponto final dos ônibus 154 e 155. Nossos dias de culto, todas as quintas-feiras, 19h30, e todos os domingos, 18h30. Faça-nos uma visita. Você que precisa e que busca, sente a necessidade de ter um lugar para comungar a tua fé com os teus irmãos, este é um lugar. Comunidade Evangélica Sementes da Fé, semeando o melhor de Deus na tua vida. Que Deus abençoe você que está do outro lado, você e sua família, sintam-se à vontade. Os nossos irmãos que estão aqui nesse lugar, é momento de louvar e adorar a Deus. Deus se utiliza de lugares como ferramentas e instrumentos de encontro. Amém? E este lugar é um instrumento de encontro que Deus se utiliza para trazer você e se encontrar com teu irmão, para juntos adorarem como filhos ao mesmo Pai, ao mesmo Deus. Aproveite esse momento. Esse aqui é um lugar ímpar, um lugar diferente de todos os lugares da terra. Não é o seu ambiente de morar, não é o seu lugar de trabalho, não é o seu lugar de estudo, porque nesses lugares nem sempre nós temos a liberdade que temos aqui, para chegarmos nesse lugar e dobrarmos nosso joelho com liberdade, de repente curvarmos nossa cabeça e chorarmos, derramarmos nossa lágrima. Aqui ninguém vai questionar as suas ações de louvor e adoração. Muitas vezes há muitos lugares onde você deseja isso fazer e não consegue. Aqui é um lugar consagrado para isso, para você buscar a Deus e você se sentir achado por Ele. É um lugar de você abrir tua boca, o teu coração, para falar com Deus e também ouvir Ele falar contigo. Deus abençoe você em nome de Jesus. É momento de nós aproveitarmos e ainda cultuarmos a Deus agora com nossas ofertas, mas eu peço para que os irmãos acompanhem uma leitura comigo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24 e 25. A Bíblia vai nos dizer assim, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é uma palavra que no aramaico significa dinheiro, riquezas, lucros. Jesus estava ensinando ali que o dinheiro, a riqueza ou os lucros pode se constituir como um Deus na vida das pessoas. E Deus é aquele que deve governar e controlar as nossas vidas e as nossas ações. Há pessoas que fazem do dinheiro o seu Deus. E nisso andam em caminhos que lhe trazem muitas dores. Porque o dinheiro, ele ilude. O dinheiro muitas vezes te dando a sensação de poder, o poder de compra, de adquirir.
O poder que lhe leva a sensações de muitas satisfações, muda o teu status muitas vezes. Ele pode se constituir um Deus, um falso Deus, que te engana e que te torna escravo dele. É isso, Jesus estava dizendo justamente isso. Cuidado, não dá para servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Porque ou há de odiar um e amar o outro, e servir, se dedicar muito a um, desprezando o outro. No versículo 25, Jesus termina esse pequeno trecho dizendo assim: por isso eu digo para vocês, não andem ansiosos quanto à vida de vocês, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida de vocês mais do que a comida? E o corpo não é mais do que as roupas? Aqui o Senhor, Ele nos ensina que existem prioridades em nossa vida. Tudo isso é muito importante e não se desconsidera isso. Tudo isso é importante. Nós vivemos num dia, num cenário onde nós precisamos do dinheiro como recurso para vivermos. Isso é um fato e ninguém desconhece isso. Mas existem prioridades. Jesus, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas a vocês. Não está dizendo que você não tem que trabalhar, estudar, se formar, se dedicar. Mas está dizendo que antes de todas essas coisas, buscar a vontade de Deus e o governo dele para a sua vida é primordial, porque senão você se perde. Se o Senhor não estiver no centro e não for o primeiro, alguém tomará esse lugar. E aí é onde há a bagunça nas vidas. É onde há a falta de planejamento. Os recursos muitas vezes vêm, mas você se perde por falta de prioridade. E Jesus vai nos ensinar: olha, a vida de vocês é mais importante do que a comida que vocês comem. Então a comida não é mais importante do que a tua vida. Entendeu? A comida, ela é importante, mas a vida é mais importante do que ela. Existe uma categoria de prioridades. E o corpo é mais importante do que a roupa. A roupa, ela veste o corpo. Então, quem é mais importante? O corpo. A comida sustenta a vida. Quem é que é mais importante? A vida. Por isso, não andem ansiosos pelo que haveis de comer ou beber, pelo que haveis de vestir. Porque Deus, o teu Pai, sabe muito bem que vocês, não é que vocês querem, vocês necessitam de todas essas coisas. Mas tome muito cuidado. Quando você troca o trono e ao invés de deixar assentado Deus como teu Deus e governar tuas ações e a tua vida, você coloca Mamon. E Mamon é aquele que diz o seguinte: você tem que me obedecer, você é o meu servo. Quando eu oferto, quando eu dizimo, eu encontro um antídoto contra Mamon. Presta atenção nisso que eu vou falar. Por que nós ofertamos? Por que nós precisamos fazer isso? Por que nós precisamos? Porque isso é uma vacina, um antídoto contra Mamon. Quando eu tiro do meu bolso, da minha carteira, daquilo que é meu, eu devolvo para Deus, reconhecendo quem é a minha fonte, de quem vem todas as coisas que eu tenho. Era como se eu dissesse para o mundo espiritual o seguinte: olha, eu só tenho porque eu recebi. E quando eu não dizimo, não oferto, não contribuo, simplesmente eu estou me deixando ser governado pelo dinheiro. Quem é que governa? Você governa o teu recurso. Não são as riquezas, o dinheiro e os lucros que devem governar você. Quando isso acontece, você não tem um sono de paz.
Quando isso acontece, você fica perturbado. E quando você começa a contribuir, você está tomando a rédea de uma direção. Aqui quem manda em você sou eu. E eu estou devolvendo, reconhecendo quem me deu, quem é responsável e fonte e a minha dependência. Amém? Então, quando você oferta, quando você dizima, você não faz isso por ritualismo ou religiosidade. Quando você se esforça para isso, você está criando um antídoto que te previne, que te protege de mamon. Então faça isso nessa hora. Se você tiver controle disso que está contigo, e você reconhece quem te deu de fato e quem é a tua verdadeira fonte de dependência, nós vamos contribuir com muita alegria nessa hora em nome de Jesus. Amém? Pega a sua oferta, seu voto, seu dízimo e vamos orar a Deus. Curva a sua cabeça, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, quero te agradecer, te louvar de verdade, com muita alegria, porque o Senhor nos ensina a criar ferramentas de proteção. Quando eu oferto, dizimo, contribuo, eu estou me protegendo de ser governado pelo Deus Mamon, para que a riqueza, os lucros e o dinheiro não me iludam e me façam dele o seu escravo. Quando eu dizimo, oferto e contribuo, eu estou reconhecendo que o Senhor é a minha fonte e o Senhor é aquele de quem eu dependo. Então, meu Deus, que nos façam servos seus, que nos faça servos teus, meu Deus, reconhecendo e valorizando tudo aquilo que o Senhor nos dá, em o nome do Senhor Jesus. Oferte com gratidão, com alegria nessa hora, em nome de Jesus. Amém.
nossa vida é só porvenir. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Enquanto você se acomoda sua cadeira, se prepara para ouvir a palavra de Deus, quero agradecer a visita de nossos amigos e irmãos que se fazem presentes nesse lugar. Sejam muito bem-vindos, viu? Em nome de Jesus, todos quantos nos visitam em nome do Senhor. Alguns dos nossos irmãos se justificaram nessa noite. Ao final, nós estaremos reforçando esse aviso e também orando pelos nossos irmãos em nome de Jesus. Irmãos, não sei se vocês têm a real consciência disso, que eu vou falar agora como introdução. Mas quando nós chegamos num lugar para esse, algumas verdades devem ser expostas. Primeiro, nós não chegamos aqui para assistir a alguma coisa. As pessoas que vêm para assistir um culto correm um risco muito grande. Correm o risco de, por assistirem, se tornarem críticas do que assistem e perder a grande oportunidade de fazerem seu culto a Deus e receberem de Deus a sua bênção. Quando eu paro para assistir, eu estou assistindo como assisto um filme, uma novela, uma série, alguma coisa no teatro ou no cinema e me torno crítico. Gostei, não gostei, acho isso, acho aquilo. E nessa situação e condição de espectador, porque se nós viemos para assistir, nós nos tornamos críticos daquilo e nós não vamos usufruir o que esse lugar dá a mim e a você como direito. Sabe o que dá de direito? Nós chegarmos num lugar como esse, desarmados, desprendidos, aproveitando que saímos de casa e chegamos aqui para aproveitar esse lugar que é um espaço onde eu não serei medido se eu adorar, se eu louvar, se eu chorar, se eu me entregar, se eu abrir meu coração, se eu levantar minhas mãos. Aproveite esse lugar como tal. De repente não haja outros lugares comuns que você circula que tem esse espaço, esse mesmo direito. Aproveite isso. Aqui é lugar de você, como disse anteriormente, falar com Deus, ouvir a voz de Deus. Mas venha e chegue com o coração também inteiro, porque a Bíblia nos diz algo que o próprio Deus revelou. Vocês vão me buscar-me-eis, e vocês vão me encontrar, me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Não é hora de eu me preocupar com o que eu deixei em casa, por mais importante que seja. Não é hora de eu ficar preso nas minhas depressões ou situações que me afligem do que me aconteceu, ou na ansiedade do que pode ser o dia de amanhã. Ouvimos isso anteriormente. É hora de eu aproveitar esse momento e me conectar com o Pai. Amém? E uma outra coisa muito importante, se é um lugar que supre a minha necessidade, é um lugar onde eu não posso escolher o que eu vou ouvir. Não posso escolher. Eu não posso entender, e aí entra o lado espectador. Se eu emocionar, se eu sorrir, se eu pular, foi bom. Esse é um lado espectador. Um lado daquele que é consciente de entender que esse lugar é um lugar que supre também as minhas necessidades por conta da presença que se faz do próprio Deus que se manifesta. O que eu vou ouvir nem sempre é o que eu quero escutar, mas o que eu preciso. Se de repente nessa noite, ao invés de sair sorrindo, eu sair reflexivo e pensativo, não é que o culto foi ruim, é que eu precisava ouvir alguma palavra para refletir e dar novo sentido na minha caminhada. Porque se hoje eu não sorrir com a palavra que eu vou escutar, amanhã eu vou colher frutos em grandes vitórias disso que eu vou pôr em prática em nome de Jesus. Amém? Muitas vezes eu me iludo com um sorriso, muitas vezes eu me iludo com a emoção, com a alegria, com calor, com arrepio, e de repente essas coisas não vão mudar quem eu sou.
Então, diante de tudo isso, abra teus ouvidos. Aquele que tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Aleluia, Deus. Glórias ao Senhor. Irmãos, eu vou trazer hoje aqui um texto do qual é muito conhecido por aqueles que leem a palavra de Deus e que a estudam também. É uma parábola, aliás, é um compilado de parábolas. É o capítulo 15 de Lucas, chamado, entre outras pessoas, como o capítulo dos perdidos, ou capítulo daqueles que estão na condição de perdidos e que são encontrados. É semelhante a um rio de vários braços. Esse texto pode ser levado para várias formas de ministração. Mas existem propósitos, e 2 propósitos especiais e centrais na noite de hoje. E se Deus te chamou e você adentrou por essas portas, ou você está me ouvindo do outro lado, a palavra é para você nessa noite. Abra teu coração, como disse, algo muito rico em detalhes. A Bíblia vai nos falar ali, irmãos, sobre uma trilogia, vai falar da ovelha perdida. Se você começar a ler o capítulo 15, vai entender que ali existe uma trilogia de parábolas, onde fala da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Mas antes de nós começarmos, vamos entender em que cenário isso acontece. A Bíblia vai nos dizer, no capítulo 15, versículos 1 e 2 apenas, e depois nós vamos discorrer na medida que se passe. Chegavam-se a Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Versículo 2. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Amém? Então o cenário aqui, pode fechar? O cenário aqui nos fala que se achegavam até Jesus Cristo todos os publicanos e pecadores, segundo o conceito que se tinha daquela época, para lhe escutar. Do outro lado, havia fariseus, escribas, que representava a classe mais religiosa daquela época. E murmuravam de Jesus que recebia tais pessoas, que para eles eram pessoas que não tinham o seu valor. Publicanos, pecadores, e Jesus comia com eles. Naquela época, é bom observar o tal cenário e situação de época. As pessoas não comiam na rua, não era hábito, como hoje, de repente, temos nossas lanchonetes, enfim, não era hábito. As pessoas reservavam esse espaço de comer juntas em suas casas. Não se comia assim no meio do caminho, se não fosse por questão de trabalho. Era momento muito importante, momento onde se reservava aquele espaço para comer com pessoas e ouvi-las, e senti-las, tê-las presente. As casas naquela época não eram semelhantes às nossas, não. Alguns moram em casas, outros em apartamentos, com 1, 2, 3 dormitórios, suíte. Você acha que esse cenário é condizente com aquele cenário? De maneira nenhuma. As casas diferentes das nossas tinham menos cômodos, e o cômodo, o espaço de receber pessoas para comer com elas, era aquele espaço um pouco mais superior. E quem passava na rua olhava e via, de repente, as pessoas ali sentadas comendo. Olha que interessante, quando lemos a parábola, imaginamos que eles estavam comendo na rua, porque a insatisfação e a murmuração foi que Jesus não apenas recebia publicanos e pecadores para ouvirem eles, mas para comer com eles. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus se volta para os fariseus,
Ou seja, sugere que Jesus deixa aqueles publicanos, pecadores ali naquela situação e se dirige para os fariseus, contando-lhes uma parábola, que é uma comparação, uma simbologia daquilo que Jesus realmente queria dizer. E Jesus fala inicialmente acerca da ovelha perdida, dizendo no capítulo que vai discorrendo que um certo homem tinha 100 ovelhas e uma das 100 ovelhas, se desprendendo do rebanho, se desgarrou. E Jesus fala o seguinte: qual é o homem dentre vocês que, tendo 100 ovelhas, de repente perdendo uma, não vai com diligência, deixa as 99 no deserto e vai procurar essa ovelha perdida? Achando essa ovelha, coloca nos seus ombros, traz com muita alegria para dentro de casa. E chegando à sua casa, convoca amigos, vizinhos, e dizendo: eu já achei a minha ovelha que se perdeu. No versículo 7 tem algo que me chama a atenção dessa ovelha perdida. Diz assim: eu digo para vocês que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus fala de uma ovelha animal que se perde fora e que o pastor vai buscá-la. Jesus não está tratando do bicho, mas está representando com aquela figura alguém que se perde. Mas diz que quando é encontrado, muita alegria acontece, e Jesus disse: haverá alegria nos céus por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aí a Bíblia vai nos dizer mais, pode fechar aqui. Depois que Jesus conta a parábola da ovelha perdida, ele adentra para uma segunda parte. A dracma perdida. O que é uma dracma? Se eu olhar no significado original, dracma é uma moeda que pode representar o valor de um salário diário, semanal, quinzenal. Mas as dracmas eram uma representação muito mais forte do que isso para algumas mulheres, para aquelas que iam se casar ou para aquelas que estavam viúvas por terem perdido seus maridos. As dracmas significavam uma poupança de seguro ou um dote para o casamento. As dracmas eram colocadas em colares ou em diademas, e elas tinham um significado muito importante, não apenas sentimental, mas espiritual, que representava a honra daquela mulher. Tinha um valor financeiro, sentimental, mas um valor espiritual. Perder uma dracma era não apenas perder parte do seu patrimônio financeiro e seguridade que ela tinha financeira, mas era como perdesse parte de sua honra também. Então Jesus vai contar que aquela mulher acende a luz e vai procurar, varrendo o chão de sua casa, a dracma que se perdeu. Se fosse uma simples moeda, ela podia ignorar. Hoje nós fazemos isso. Não era uma simples moeda, era uma dracma de importância, como foi dito. E a Bíblia vai nos dizer que essa mulher, quando encontra essa dracma que se perdeu, ela convoca também suas amigas e vizinhas para se alegrarem com ela, dizendo: alegrem-se comigo, porque eu achei a minha dracma que havia se perdido. No versículo 10, Jesus repete uma frase que disse para a ovelha, usando para agora para a dracma: assim eu digo para vocês que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha só, irmãos, Jesus fala da condição de dois que se perdem, da ovelha animal que se perde fora e não sabe voltar. Mas fala também da dracma, um objeto inanimado, que se perde dentro de casa e não sabe que está perdido. Mas Jesus não fala de ovelha animal e não quer se referir à moeda objeto. A quem ele se refere? A pessoas.
Então ele está dizendo, entre outras coisas, o seguinte: há pessoas que se perdem fora e não sabem voltar. Há pessoas que se perdem dentro e não sabem que estão perdidas. Para a ovelha que sai e não sabe voltar, que se perde fora, diligentemente vai o pastor à procura incansavelmente daquela ovelha. E quando a encontra, ele traz e faz uma alegria, porque a ovelha que se perdeu foi encontrada. A mulher perde a sua dracma tão importante e valiosa dentro de casa. Ela acende a luz, começa a varrer a casa e encontra a moeda que não sabia nem que estava perdido. Então não se perde-se apenas quem está fora, há o perigo daquele que está dentro também está perdido e não saber. Mas se parasse por aí, aquele cenário exigia um complemento especial. Jesus começa a falar de algo que a gente vai ler nesse texto, que é acerca do filho pródigo. A palavra pródigo quer dizer gastador. A Bíblia vai nos dizer a partir do versículo 11, irmãos. Vamos ler até o 24 e nós vamos trabalhar em cima disso. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais jovem, o mais moço dos filhos, disse para o pai: pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu pelos filhos a sua fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, distante, e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo de um jeito dissoluto, errado. E havendo aquele rapaz gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. E foi e se achegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai agora têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Vou me levantar, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E se levantou, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, o pai o viu, se moveu de íntima compaixão e, correndo, se lançou ao pescoço do filho e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: tragam-me depressa a melhor roupa, vistam-lhe e põe um anel na mão e sandálias nos seus pés. Tragam o bezerro cevado, vamos matá-lo, comemos e nos alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Olha assim como a ovelha que quando foi achada foi trazida e se alegraram, assim como a dracma que se perdeu sem saber que estava perdida, ao ser o chão varrido, encontrada, se alegraram por ter encontrado o que havia perdido. O filho, quando volta para sua casa, para os braços do seu pai, promove uma grande alegria. Jesus então ensina que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Seja ele semelhante a uma ovelha que se perdeu fora, seja ele como uma dracma que se perdeu dentro, seja semelhante a um filho e diferentemente. Esse filho não foi buscado. Ele precisou passar por etapas e fases para arrependimento.
Quando nós olhamos, entendemos que de repente o pai pode ter sido insensível ao deixar o filho sair e não procurar por ele. Mas há momentos que, se não for consciente o teu arrependimento e a tua volta, haverá apenas uma mera religiosidade em situação. A Bíblia vai nos mostrar, irmãos, que houve 4 fases na vida do filho pródigo. Eu peço para que os irmãos prestem atenção, porque essas fases nos mostrarão processos. 2 fases inconscientes e 2 fases conscientes. Ou seja, 2 dessas 4 fases era sem perceber e 2 outras fases era percebendo. Preste atenção. A Bíblia vai nos mostrar, irmãos, que aquele homem, tendo 2 filhos, ele não mudava sua condição de pai. Aqui não está falando sobre paternidade, mas está falando sobre filiação. O pai nunca deixou de ser pai dos 2, mas aqueles filhos poderiam deixar de se sentirem como filhos. O mais novo chega para o seu pai e pede a parte de sua herança. Diz assim: pai, eu quero metade das coisas que o senhor tem, que me pertence, porque eu quero viver a minha vida. A primeira fase do filho mais novo é a fase da insatisfação. É a fase que inconscientemente, sem você saber, perceber, você não dá valor ao que você tem e acha sempre que pode ter mais. É a fase inconsciente que te traz insatisfação. Aquele filho está insatisfeito, achando que pode ter mais, achando que pode ser melhor lá fora do que na casa do pai. Perceba que quando se pede parte da sua herança, aquele rapaz já era rico. Ele não queria ser rico. Ele não queria ter posses, ele queria ter independência. Era como se dissesse: deixa eu tomar conta da minha vida. É isso. Eu quero tomar conta da minha vida, eu quero construir o meu mundo, eu quero ser feliz. Porque olhando para fora eu vejo que o brilho que está lá brilha mais do que o que está aqui. É uma fase de insatisfação que já faz ele entrar para uma segunda fase. Ilusão. É aquilo de achar que aquele brilho, a companhia daquelas pessoas, o ter muitos amigos, estar em muitas rodas, estar na evidência social, isso vai trazer alegria e plena satisfação. Ele sai da fase de insatisfeito e entra na fase de iludido, porque tudo aquilo que ele faz, a alegria toda que ele passa, os prazeres que ele usufrui, é tudo passageiro e ainda deixa um vazio dentro dele que não se preenche. É uma fase da ilusão. Achar que de repente a maior alegria e felicidade é ter amigos. A maior alegria e felicidade é estar na crista da onda. Maior alegria e felicidade é de repente você ter para comprar tudo o que você quer. Mas a Bíblia vai nos dizer que essas 2 primeiras fases da insatisfação, quando ele estava na casa do pai, não dava valor ao que tinha, mas reclamava do que podia ser melhor. Ele entra na fase da ilusão, só que essa ilusão chama ele a uma realidade. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que no versículo 16, depois de ele ter sido arrumado um emprego e ter ido tomar conta de porcos, a Bíblia diz que num certo dia ele estava alimentando os porcos no campo em que ele arrumou um emprego para apacentar porcos. E ele dando as comidas para os porcos, ele desejou comer aquelas bolotas que os porcos comiam, mas ninguém dava nada para ele. Por quê? Depois que ele sai de casa,
ele vai para uma terra bem longe, gasta tudo o que tem, aproveita como pode, mas o dinheiro uma hora acaba. Os amigos que estavam juntos somem. Os prazeres que ele tinha dá lugar à tristeza. O preenchimento que ele tinha todas as noites dá lugar a um vazio que não se preenche. Aquele lugar passa a ter fome e necessidades. E aí ele vai arrumar um emprego para se sustentar. Nisso, provavelmente, o pai fica em casa orando pelo seu filho. Mas ele não vai forçar que o filho volte. Porque o filho cumpriria mero protocolo. Ele ora por certo. Para que o filho tenha um encontro real com Deus e se arrependa de verdade. E não volte porque é forçado, mas volte por arrependimento. E a Bíblia vai mostrar que enquanto ele dava comida para os porcos, que esse era o serviço, o estômago dele doía e a vontade de comer era grande, ele passando fome e necessidade, desejou comer as bolotas do porco, mas o seu patrão não dava nada para ele. Então, ele entra na terceira fase, só que agora consciente. Se a primeira fase ele ficou insatisfeito de que tudo que ele tinha ainda era pouco, tem gente que fica insatisfeito com tudo na vida. Acha que sempre tem que ter mais. Nada para ele, tá bom. Cuidado com essa fase. É o prenúncio, o primeiro passo para você sair da casa do pai. A insatisfação. Nada para você, tá bom. Tudo ainda é pouco. Aí você vê que ele entra na fase da ilusão. Tá tudo muito bem, totalmente na crista, como foi falado. Mas uma hora isso termina. E aí a Bíblia vai nos dizer que ele caindo em si, a ficha cai, e ele começa a entrar numa terceira fase, só que essa fase agora consciente. No versículo 17 ele diz assim para nós: e caindo em si disse, quantos empregados de meu pai agora têm abundância de pão e eu aqui passo fome. Ele teve a consciência. Terceira fase aqui, ó, a fase da infelicidade. Ele se vê infeliz conscientemente. Se as primeiras fases foram inconscientes e o enganaram, essa terceira fase é consciente e lhe dirige. Ele cai em si, a ficha cai e ele diz, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu era feliz e não? Eu era feliz e não? Às vezes nós passamos por fases assim. Reclama, 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 o negócio sai. Deus tira. Aí você olha para trás e diz, meu Deus, eu era feliz e não? É a fase consciente da infelicidade. Ele diz, olha, tem tanta gente lá comendo na casa do meu pai, e eu aqui estou passando fome. Longe da presença de Deus, longe da casa do pai, não te resta nada além do que necessidade e fome. Mas são coisas que vão trabalhar você. Se alguém tivesse levado as marmitas para o filho pródigo, quem sabe, era uma parábola, não era uma história real, mas quem sabe se fosse uma história real, ele tivesse até hoje no chiqueiro. Às vezes as pessoas, por orgulho, elas pensam dar um jeito na sua situação errada. Não consertam, mas dão um jeito. Começa a mudar o seu chiqueiro, mas dali não sai. O orgulho as impede de sair e se levantar, mesmo reconhecendo o que perderam. Se alguém leva comidinha para ele e o satisfaz e o mantém ali no chiqueiro, Deus, com seu infinito amor, que não se compreende por amores normais e humanos, é um amor que faz com que você passe e pague a pena, aprenda e ressignifique todas as coisas e volte para o caminho. Por isso que muitas vezes aperta, por isso que muitas vezes dói, porque se não houver esse sofrimento, não haverá um preço pago.
E na verdade se normalizará todas as coisas. O pai não foi buscar o filho por mais que o amasse. Ninguém alimentou e Deus não permitiu que ninguém alimentasse. Para quê? Para que ele sentisse fome, para que ele caísse em si. Há momentos que nós ficamos iludidos, como foi dito, insatisfeitos, iludidos, mas uma hora a ficha tem que cair, onde você será infeliz quando reconhecer o teu real estado. Eu era feliz e não sabia, eu posso ser feliz e estou vivendo no chiqueiro. Os porcos comem no chão, irmãos. Aquele rapaz desejou comer as bolotas aonde? No chão. Filho não come no chão, filho come na mesa do pai. E é para esse lugar que Deus está chamando você. Deus não se agrada de te ver no chiqueiro, Ele quer te trazer para a mesa. Aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, que ele entra numa quarta fase. Se no versículo 17 ele caiu em si, no 18 ele entra numa outra fase consciente. No 17 ele tem consciência de sua infelicidade e era feliz e não sabia. No 18 ele se levanta na fase de felicidade. Insatisfeito, iludido, infeliz e agora feliz com qual? A possibilidade de voltar para a casa do pai. E ele diz assim no versículo 18, vou me levantar, irei ter com meu pai e lhe dizer, pai, eu pequei, tenho consciência de que pequei contra o céu e pequei perante ti. A Bíblia vai nos trazer aquela ação de movimento, eu vou me levantar e vou voltar. Vou me levantar, sair do chiqueiro, sair dessa situação e vou voltar para o meu pai. Dizer que tive a consciência, o arrependimento de ter pecado contra o céu e pecado contra o meu pai. Fecha um pouquinho. A Bíblia vai nos falar adiante, não vamos ler, mas os irmãos me ouçam, que ele se levantou, ele não quis dar um jeitinho no chiqueiro. Ele se levantou porque ele tinha consciência de que pelas próprias pernas ele havia saído. E a necessidade expôs essa realidade. Ele cai em si, a ficha cai, ele percebe que era feliz, não sabia e não dava valor, só que arrependido ele pensa em levantar e voltar. Ele se levanta, ao invés de arrumar o chiqueiro e manter uma situação apenas visual e social, e determina com ele que aquilo acabou. Ele tem que voltar para a casa do pai. E quem mandou ele fazer isso? Ninguém. O próprio Espírito Santo hoje convence você da real situação infeliz que você se encontra. De repente você vai me dizer, pastor, eu estou aqui dentro. A ovelha se perde lá fora e não sabe voltar. A dracma pode estar perdida aí, sentada nesse lugar, e não tem consciência de que está sentado dentro da casa e ao mesmo tempo perdida. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que esse rapaz se levanta e se aproxima da casa do pai. O pai o vê distante e corre para o encontro do seu filho, trazendo ainda naquela situação de cenário daquela época, era vergonhoso para um homem idoso correr. E ele corre em encontro do seu filho, por quê? Muito provavelmente os trabalhadores ali impediriam aquele rapaz. Talvez o machucasse e o matasse. Mas o pai, movido de íntima compaixão ao ver longe, independentemente de sua condição física e de saúde, sai movido por íntima compaixão para proteger o seu filho. E para recebê-lo de volta, mostrando que o pai nunca deixou de ser pai. O filho é que deixou de ser filho. Então essa situação não traz uma questão de paternidade, mas de filiação. Quem você se sente ser hoje em Deus? Seja o filho, a filha,
que arrependidos voltem para os braços do Senhor. Aquele homem pega seu filho, abraça e diz para os seus empregados: tragam-me uma roupa, depressa, vamos vesti-lo. Põe um anel no dedo e sandália nos pés. Restauração, reconhecimento de filiação e proteção, direitos dados ao seu filho e restituição daquele que tinha perdido tudo. Amém, irmãos? Deus, Ele quer fazer isso contigo. Ele vem e restaura a tua sorte, renova tuas forças, restitui o que você perdeu, no tempo em que você estava longe, no tempo em que estava no charco de lodo horrível, no tempo que estava no chiqueiro, e Ele não vai perguntar: aonde está o dinheiro que você levou? Não, Ele se alegra porque o filho dele estava perdido e foi achado, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Traga-me um bezerro cevado. O bezerro cevado é o mais gordo, um bezerro de 7 anos. O bezerro principal. Mataram o bezerro e fizeram uma festa com aquele bezerro. E nós já havíamos falado da ovelha que se perdeu, da dracma que se perdeu. A ovelha se perde no lado de fora e não sabe voltar. A dracma se perde no lado de dentro e não sabe que está perdido. O filho pródigo se perde por vontade própria. Nós vamos ouvir agora falar de um quarto perdido. E que se associa e se assemelha à dracma. A Bíblia vai nos dizer que depois de toda aquela festa, porque Jesus falou que os céus se alegram, os anjos do céu se alegram por um pecador que se arrepende. Havia festa naquele lugar, Jesus contando uma parábola para os fariseus e escribas. Não esqueça da introdução dessa palavra para nós entendermos os propósitos centrais dela. Por mais que seja semelhante a um rio que tem vários braços, e eu posso falar de qualquer coisa, diante de riquezas que tem esse texto, existem 2 propósitos principais. A Bíblia vai nos mostrar que diante daquela festa toda, no versículo 25, não precisa abrir, o filho mais velho estava trabalhando no campo e voltou para casa. Ouviu ao longe um barulho, pessoas comemorando, festejando, e perguntou a um dos seus conservos o que está acontecendo, e aí um deles disse para o filho mais velho deste homem: olha, o teu irmão que tinha se perdido voltou, que tinha saído voltou, e agora estão fazendo uma festa, estão esperando você para entrar nessa festa também. Irmãos, o nosso conceito de julgamento é tão alto, tão alto, tão alto, que quando eu leio uma palavra dessa, alguém inicialmente diz assim: pastor, esse pai não podia deixar o filho ir embora. Pastor, o filho quando foi, o pai que é pai vai atrás. Outros poderiam dizer: menino, esse rapaz voltou, não tem direito a perdão, porque gastou o dinheiro da sua herança, e pedir herança para um pai vivo era como se matasse o próprio pai. Tem direito não, e ainda chega, faz uma festa, o pai dá roupa nova, dá anel no dedo, dá sandálias para os pés. Isso que é injustiça. As pessoas podem analisar de todas as formas, está vendo? O que um espectador faz? Ele avalia e critica. Mas a justiça de Deus não se compara com a justiça dos homens. A avaliação de Deus não é semelhante à avaliação dos homens. A justiça dos homens muito se baseia por aquilo que se vê. A justiça de Deus, ela avalia dentro do teu coração as tuas intenções. A Bíblia vai dizer, irmãos, que esse jovem ouviu falar desse cenário e se indignou, não queria entrar. O pai sai daquela festa, sai daquele encontro que tinha com seu filho mais novo que voltou, estavam todos alegres e festejantes, vai até o lado de fora e conversa com seu filho mais velho. No versículo 29 em diante, vai dizer que esse filho disse assim: pai, eu te sirvo há muitos anos. Agora vem ele julgar seus direitos. Eu te sirvo há tantos anos,
nunca transgredi um sequer mandamento teu, mas nunca o Senhor me deu um cabritinho para eu me alegrar com os meus amigos. Mostrou também que estava insatisfeito. Dentro da casa do pai, insatisfeito. Igualzinho o irmão que, diferentemente dele, não ficou insatisfeito, mas saiu insatisfeito. O sair insatisfeito ou ficar insatisfeito coloca os dois na mesma condição. Às vezes o filho mais velho diz assim, eu tenho mais direitos, tenho razões, meu pai tem que olhar para mim porque eu estou aqui e nunca saí daqui. Mas ficar insatisfeito é semelhante a sair e ficar insatisfeito lá fora. Então, um podia ser comparado a uma ovelha que se perdeu lá, outro a uma dracma que se perdeu dentro. Olha só, ambos estavam perdidos. Quem era melhor do que quem? Todos no mesmo grau e patamar, perdidos. E na conversa com o filho mais velho, a insatisfação foi tanta e disse o seguinte, esse teu filho aí... Questão de filiação e não de paternidade. Ele não chamou o irmão mais novo que saiu de irmão. Disse, esse teu filho aí. Enquanto eu estou aqui trabalhando, ele se via mais como um funcionário do que como um filho. Enquanto eu estou trabalhando, ele sai, desperdiça toda a fazenda com as meretrizes. E mesmo assim o Senhor mata o bezerro cevado, aquele melhor que nós tínhamos, aquele que foi preparado, que tinha 7 anos, que tinha o maior valor, e dá isso de presente como prêmio. Primeiro que ele julga o irmão por coisas que eu não sei se ele viu, mas por coisas que ele deve ter deduzido. Porque ele não saiu para ver o irmão gastando na terra longínqua com meretrizes. E como é que ele sabia? Ou ele deduziu, ou alguém falou para ele, ele foi induzido por falas. Ele pressupôs de seu irmão. E esses julgadores ainda existem dentro da casa de Deus, por coisas que ouvem falar dos outros, ou por coisas que só imaginam dos outros. Ele diz, esse teu filho aí gastou com meretriz. Ele viu? Ou ele deduziu, ou alguém lhe falou. E aí o Senhor dá isso como prêmio a ele. E o Senhor nos fala que aquele pai se dirige ao filho e diz assim, filho, tu sempre estás comigo. Você não percebeu até agora, mas todas as coisas que eu tenho sempre foram tuas. É que a insatisfação faz você achar que você não tem nada, porque não tem festa toda semana para você. Talvez não tenha beijos e abraços todos os dias, mas eu não preciso para poder mostrar que eu te amo. Às vezes as pessoas são carentes disso, e são melindrosas nisso, e passam anos esperando uma demonstração de afeto e de carinho, e não basta apenas o que está dentro do coração do pai. Tem que ser algo exposto, explícito, exteriorizado, porque senão a pessoa fica insatisfeita sem largar o trabalho. Se torna um funcionário mais do que o próprio filho. Aquele rapaz mostra que ele estava tão perdido quanto o seu irmão. Mas o pai diz, olha, era justo nós nos alegrarmos e nos regozijarmos, porque teu irmão, ele estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado. A ovelha se perde, o pastor vai atrás, porque ela se perde fora, não sabe voltar. Voltando, se alegra com todos os seus amigos, vizinhos convocados para serem felizes e alegres juntos com o pastor. A mulher perde a sua dracma de valor tão importante, sentimental e espiritual, além do valor financeiro, porque aquilo representava muito para ela. E ela convoca suas amigas vizinhas para se alegrarem com ela. Jesus diz que nos céus os anjos de Deus fazem festa por um pecador que se arrepende. O filho chega e o pai faz a mesma coisa. Filho, é justo
nós nos alegrarmos com teu irmão, que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A parábola termina aí, irmãos, de uma forma abrupta. Para quê? E por que termina assim, sem mostrar a continuação dessa história? Sabe por que de forma proposital o Senhor faz isso? Porque agora a responsabilidade está com quem ouve a palavra. 2 propósitos principais baseiam essa parábola. O chamado para um arrependimento e a necessidade do perdão incondicional. Nos nossos relacionamentos de duas pontas de dois lados, há a necessidade de arrependimento e a necessidade de se perdoar. Lembra para quem Jesus falava isso? Falava para fariseus e escribas. Estou finalizando dizendo isso agora. Além de ficar no ar o final dessa história, porque quem vai decidir agora é você que escuta. Permanecer no lado de fora ou vir para o lado de dentro. Mas estando no lado de dentro, ter a consciência de que não está perdido aqui. Está apenas de corpo físico presente, mas de alma ausente. Agora a decisão é tua, não pertence a Deus. Mas ele coloca dois propósitos. A necessidade do arrependimento. O chamado para esse arrependimento. E a necessidade do perdão incondicional. Jesus sai de onde estava, vai para o lado de fora, deixa publicanos e pecadores ali com quem ele estava comendo, se dirige àqueles homens fariseus, e a proposta é o seguinte: assim como o filho mais velho daquele homem, vocês vão ficar orgulhosos aqui no lado de fora? Vocês não querem entrar para essa mesma festa da graça que está acontecendo ali? Ao invés de ficar aí no lado de fora reclamando e julgando, eu estou te chamando para deixar de ser orgulhoso e se juntar conosco, porque existe muita festa no céu por conta de quem agora está se arrependendo. Amém, irmãos? É isso. Estavam lá no lado de fora, Jesus no lado de dentro, comendo, se alegrando com quem estava perdido e foi achado. Enquanto aqueles que se viam detentores da lei, de direitos espirituais, estavam no lado de fora, assim como o filho mais velho, que resistiu e não quis entrar. Eu não vou entrar e participar dessa festa porque é injusto. Eu sim merecia, eles não. Por isso a história acaba sem finalização. Quem decide é você. O fariseu podia dizer: eu tenho 2 escolhas. Ficar no lado de fora e guardar o meu orgulho ferido. Ou abrir mão disso tudo e entrar para dentro também fazer a festa. Porque ali tem muita salvação, tem graça de Deus, tem perdão dos céus e tem muita alegria por meu arrependimento. Quero que você se levante nessa hora, eu vou orar por ti. Você que está no outro lado, receba essa ministração, receba essa intercessão nessa hora. É momento de ressignificação, dar um novo significado à tua vida. Você pode estar em uma dessas condições. Aqui falamos da trilogia dos perdidos. Pastor, eu venho todos os cultos. Posso ser uma dracma que está dentro da casa sem saber que se perdeu. Posso estar falando com outras pessoas que não estão aqui como você, mas estão no lado de lá dizendo: faz tempo que nem para a igreja eu vou. Faz tempo que sou convidado, mas eu tenho algo que me trava, me prende, que não me permite voltar. Quem sabe você está perdido no lado daí, de fora. Independentemente de qualquer coisa, tanto os que estão perdidos lá fora, quanto os perdidos aqui dentro, precisam se arrepender. Precisam também, nós que estamos aqui, saber perdoá-los e recebê-los com muita alegria e festa. Pai, em nome do Senhor, quero orar agora nessa hora. Quero, Senhor, me colocar como aquele que intercede
por pessoas que possam estar se sentindo agora fracas, cansadas, oprimidas, que ouvem a tua voz a chamá-los, dizendo: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor está chamando tantas pessoas nessa hora, pessoas que estão no lado de fora, pessoas que estão no lado de dentro, mas pessoas que de repente possam estar numa das fases do filho pródigo, insatisfeitos, iludidos e infelizes. Essa palavra chama você para se alegrar conosco. Essa palavra chama você para se alegrar com os anjos dos céus. E não ficar orgulhoso aí nessa tua posição, sem dar o braço a torcer, mesmo que a ficha caia. Ainda há tempo. Ainda a porta está aberta para você. Nessa hora o Senhor te chama, dizendo: vem. Ô filho, vem. Quantas vezes eu podia ter ido atrás de ti, mas permiti que as coisas se dificultassem e te apertassem na jornada, para que você desse valor e reconhecesse que você era feliz e não sabia. Nessa hora eu te chamo, filho, e você que se arrepende, vem, meus braços estão abertos. Para mim não é vergonha te abraçar sujo, lameado, mas eu quero te lavar. Eu quero te regenerar, eu quero te restituir, eu quero te trazer de volta o direito que você perdeu de filho, te colocar um anel e te restituir a situação e posição de filho, confirmando a aliança que fiz contigo e a promessa que já estabeleci, e colocando as sandálias nos teus pés para te protegerem na caminhada. Então, filho, não rejeita. Eu estou te chamando, vem. Oh, aleluia. Você que nessa hora sente essa necessidade, aonde quer que você esteja, ou aqui dentro ou lá fora, abra teu coração para o Senhor e volte. Ele te espera e faz muita alegria com o seu retorno. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Insatisfeitos, pessoas que têm tudo, mas acham que ainda precisam de alguma coisa. Primeiro passo para a queda, viu? Você ter já o que precisa e achar que ainda está faltando. Segundo passo para a queda, permanecer na ilusão de que o dinheiro vai te atender todos os momentos, que esses teus amiguinhos aí estarão sempre contigo, mas uma hora o dinheiro acaba, o status cai, e sabe quem fica contigo de verdade? Só aquele que te ama, ninguém mais. Você não existe mais. E aí você entra mais fundo nesse abismo, que é onde você se sente infeliz, mas é onde a ficha vai cair. Eu tinha tudo, eu era feliz, mas não sabia. Mas se levante e diga: você é feliz de novo, porque ainda há esperança, porque eu ainda não fui ceifado. Ainda há esperança para todo aquele que está vivo. O tempo da graça é até onde nossos olhos se fecham, porque depois disso não há mais graça nem misericórdia. Existe juízo de Deus. Qual é o tempo oportuno para a salvação? Qual é o tempo oportuno para ser novamente recebido? O dia é hoje, a hora é agora. Nesse momento os céus se abrem para a tua vida. Meu Pai, em nome de Jesus, vem abençoar todo esse que ouviu a tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa trabalhar no mais profundo do seu ser e possa lhe convencer do pecado, da justiça, do juízo, fazendo com que haja uma verdadeira transformação, não forçada por mãos humanas, mas conduzida pelo próprio Senhor, que permite muitos degraus serem
fez serem descidos, até para que sintamos a profundidade desse poço, o cheiro forte desse charco de lodo, de lama, para que nós venhamos a entender aquilo que deixamos de dar valor e reconhecer a necessidade da volta. Meu Pai, palavras humanas não vão alcançar as tuas, então eu sei que teu Espírito falou nessa noite. Vem abençoar todos esses que se envolvem com essa mesma palavra e não querem ser como o filho pródigo que teve que passar por tudo isso para poder aprender desse jeito. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, dá-me Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Achei que podia, então Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu. quero entender isso, quero fazer minha vida e minha história. Dá-me a paz
do que no lado de dentro. Eu acho sempre que tem muito mais do que eu já tenho. Eu acho sempre que eu, tomando conta da minha vida, sendo o dono do meu próprio nariz e detentor do meu próprio umbigo, me giro em torno de mim mesmo e quero independência. Eu sei o que eu quero construir minha história. Eu quero ganhar o meu mundo, ser feliz. Mas inconscientemente eu não paro para entender que saindo da presença do Pai, saindo da presença de Deus, me afastando dele, eu perco tudo o que nele eu tenho. Ele representa a vida, eu vou ao encontro da morte. Ele representa a luz, eu vou ao encontro das trevas. Ele representa a paz, eu vou ao encontro do tormento. Ele representa o pão, eu vou ao encontro da fome. Ele representa a água, eu vou ao encontro da sede. E somente Satanás é que me ilude ou tenta enganar você para sair da casa do Pai e se afastar de sua presença. Mas nessa hora ele está te chamando e diz assim: olha, não importa se você ficou cego, não importa se até hoje você errou, é hora de consertar teus erros. E eu não vou pedir conta do dinheiro que você perdeu, não vou lançar em rosto aquilo que você errou, mas nessa hora eu vou te lavar de verdade. Vou tirar as crostas de lodo que estão na tua vida. Vou te dar roupa nova, como foi dito. Vou te colocar um anel no dedo, como foi dito. Vou colocar sandálias nos pés, como foi dito. E quem não quiser se alegrar contigo, não vai usufruir da minha alegria. Porque quem fora é o próprio Deus para a tua vida, em nome de Jesus.